Olá, gente, estamos de volta em mais um episódio do Delas Cast. É um prazer ter vocês aqui em mais esse episódio. Espero que estejam gostando do conteúdo, que tenham gostado do último episódio que foi ao ar. Lembrando que toda quinta-feira, às 21 horas, vai ao ar um novo episódio com um tema diferente, um assunto diferente. A ideia aqui é ouvir histórias, pessoas, experiências. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, divulgue, que eu tenho certeza que o nosso conteúdo, de alguma forma, vai agregar na sua vida, tá? Eu quero agradecer a todos os nossos parceiros e patrocinadores que fazem isso aqui acontecer. O meu muito obrigada a todos vocês, tá? E sem mais delonga, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, mas vou apresentar de forma breve, porque eu vou deixar ele falar. Ele que é cristão evangélico, tem uma história de vida incrível, tem um testemunho impactante. Felipe Salles, tudo bem? Tudo ótimo. Desde já agradeço aí esse convite. Não tinha como recusar, né? Tô vendo, entrei na rede social de vocês, eu vejo o que vocês estão fazendo. E é uma honra estar aqui com vocês. Vim aqui, né, para contar um pouco da minha história. E creio que vai ser bem edificante, né, para as pessoas que vão estar assistindo. Com certeza. Eu que te agradeço por ter aceitado esse convite. Eu tô ansiosa pra gente começar esse bate-papo. Eu quero mandar desde já um beijo pra sua esposa, a linda Camila, que está aqui no estúdio com a gente. Você é muito bonita, viu, Camila? Muito bom te receber. E a gente vai estar fazendo aqui. Agora, quinta-feira, 2 semanas de casamento. 2 semanas? Isso. Parabéns, 2 semanas de casamento. É o que eu sempre falo. As pessoas falam do casamento como se fosse algo ruim na internet, mas eu acho que a instituição mais linda que Deus criou é a família. Então, assim, meus parabéns. Obrigado. A vocês e que seja até Jesus voltar para buscar vocês. Amém. Tá bom? Felipe, eu vou deixar você se apresentar. Eu tô ansiosa para ouvir um pouco sobre sua história, seu testemunho de vida. Fica à vontade para se apresentar. Você é daqui do Rio? Então, eu sou o Luiz Felipe, eu tenho 22 anos. Hoje, eu sou casado, né? Mas eu saí lá de Ricardo, Anchieta. Hoje eu moro aqui pra Guaratiba, perto ali do Recreio. Eu jogo bola, né? Mas eu tenho um passado muito forte, questão do testemunho, que eu vou esperar, né, a gente entrar nesse assunto. Mas eu sou um cara cristão, que eu frequento na Igreja Batista Atitude, da Barra da Tijuca, pastor Josué. Hoje eu ajudo o meu pastor Léo no Ministério de Esporte, que a gente acompanha os jogadores daqui do Rio de Janeiro, do time do Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, Fluminense. E eu tô ajudando ele, né, nesse... Não é um projeto, né? Tá acompanhando essa galera porque é um meio muito difícil, né? Pra carregar o nome do Senhor, até mesmo ajudar eles a crescer na vida espiritual, né? Sim. Então, acho que é isso, né? Basicamente. Qual é o teu time, pra gente começar bem? Olha, hoje eu não tenho um time. Menos mal. Porque quando eu comecei, né, nessa caminhada com o pastor Léo, eu amo muito esse pastor. Quando a gente começou a andar com a galera, né? A gente acaba vendo o que eles passam. Depois dos jogos que perde, até mesmo a pressão, a gente acaba perdendo aquela parada de torcer, então a gente acaba torcendo por todos, né? Acaba que torce por todos, né? Tá certo, então. Então, Léo, vamos começar. Me conta um pouco sobre seu testemunho de vida. Olha, então, em 2017 foi onde eu larguei tudo, né? Mas desde quando eu era pequeno, eu nasci num berço evangélico. Mas no meio da minha juventude, né, comecei a fazer há 13 para 14 anos, eu comecei a me afastar, já tinha me afastado. Você é de berço evangélico? Sim, berço evangélico. E aí, quando eu tinha lá pros 12, por 11 anos de idade, eu comecei a querer tocar, né, a ser DJ. Aí eu comecei a tocar algumas resenhas e depois eu acabei me envolvendo e comecei a tocar em vários bailes, né. Alguns bailes, como o do baile do Chapadão, cheguei a tocar no baile da Penha também. E aí, logo em seguida, eu fui me envolvendo cada vez mais, né? Aí eu larguei isso tudo e me envolvi no tráfico. E aí, eu, com uma certa idade da minha vida, eu já estava de gerente, né? Numa comunidade do Rio de Janeiro. Eu não vou, assim, falar o nome e tal, né? Mas foi um momento muito difícil, principalmente para minha mãe, porque meus pais são separados, né? E foi uma situação muito triste, né? O que minha mãe viveu em volta de 2 a 3 anos, me vendo andando armado, de fuzil, andando na época, como eu tinha pegado uma responsabilidade maior na comunidade, eu já tinha na segurança, e aí minha mãe tinha às vezes troca de tiro, operação, né? Então minha mãe sempre ficava preocupada, achando que eu ia morrer, que eu ia ser preso.
E eu chegava armado dentro de casa. Minha mãe, e sempre que eu chegava em casa, era uma coisa que eu acho que até hoje, né? Eu estou de pé, porque sempre minha mãe foi uma mulher de oração, né? Sempre que eu entrava em casa, ela estava na sala, de joelho, orando por mim. E minha mãe é psicóloga, né? Na época ela estava acabando se prejudicando, porque ela estava começando a ter crise de ansiedade. Ela não conseguia dormir, então ela tomava muitos remédios por conta de mim. Na época que o celular dela tocava, ela tinha medo de atender, porque ela achava que era uma ligação, né, de alguém falando, ó, teu filho tá morto. E às vezes minha mãe, ela ia pegar, ia pro ponto, pra algum lugar assim pra trabalhar, até mesmo pra passear. As viaturas paravam, né, e falavam pra ela, ó, a gente vai matar teu filho tá dando muito trabalho. E aí minha mãe sofreu muito. E fora os testemunhos, assim, de livramento, né? Eu vou contar dois que mexeram muito na minha vida. E eu sei que foi Deus realmente que me guardou. Foi quando eu tava no baile, na comunidade onde eu tava. E como eu era já gerente, eu já tava organizando, né, os bailes. Eu pagava as coisas pra acontecer o evento. E aí teve isso aí em volta de 3, 4 horas da manhã. Eu virei pros meninos e falei, olha, eu vou descer pra principal ali, porque eu tô com medo do menino que tá novo, ele deixar a polícia entrar, né, e o baile rolando. Aí os moleques desceram comigo, eu encostei a moto, e aí eu cheguei pro menino e falei, ó, fulano, eu vou dormir, que eu tô 2 dias sem dormir. Eu vou tirar um cochilo aqui no sofá, porque no caso tinha uma mesa quadrada, cheia de droga. Aí eu liguei meu rádio assim, botei no máximo, peguei o fuzil que eu tava e botei no muro. E aí eu falei pra ele, cara, eu vou dormir, qualquer coisa você me acorda. E aí ele falou, não, tá bom, paizão, pode dormir, vai, fica tranquilo e tal. Eu descansei. Aí nessa que eu tirei um cochilo, porque como dizer, a gente não consegue tirar um cochilo profundo, né? Porque a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Um sono leve. É uma parada muito leve. E aí quando eu tava tirando um cochilo, em volta de quê? Depois de acho que de 1h30, 2 horas, eu escutei chinelo cantando e o rádio falando muito alto. E aí quando eu levantei assim do sofá, a Silvia tava vindo assim de frente. Perdeu. Aí eu pulando na minha cabeça, eu pensei rápido, eu falei, vou falar que eu sou viciado, né? Qualquer coisa, mas eu falei, ele deve ter levado tudo. Eu levo assim, ó, fazendo assim, cheio de sono. E aí quando eu olhei pra mesa assim, cheio de droga, falei, caraca. Aí quando eu olhei pro lado assim, o fuzil tava agarrado no muro ainda encostado. E aí, quando você pede um armamento assim, você tem que pagar, né? E eu falei, cara, como é que eu vou pagar um negócio desse? E na hora tu pensa muito rápido, a adrenalina vai lá em cima, eu já pensei na minha mãe, pensei em tudo. Aí tinha só um beco assim, e nesse beco que eu tava sentado, chegava no limite dele que não tinha pra onde eu ir. E aí eu peguei aquele armamento e fui pro beco, aí começou. Deram tiro pra cima do beco, que nenhuma bala foi pegando em mim. E isso tinha uma senhorinha que ela tava saindo pra trabalhar, porque no horário de manhã assim, né, muito trabalhador, sai. E aí na hora que ela saiu, eu arrebentei o portão, eu fui pulando de laje. E aí chegou um ponto da laje que eu tava, que pra eu pular pra uma outra laje era uma distância muito grande, então não tinha como. E ali já veio minha mãe. Eu falei, cara, o que minha mãe vai ser de mim? Eu pensando assim, eu comecei a chorar, entrar em desespero. E aí tinha uma caixa d'água, né? Aí tinha tipo um espaçozinho assim, que fizeram tipo um suporte de tijolos, né? E eu fiquei embaixo orando. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, se tu me tirar daqui, eu vou me entregar minha vida pra ti, porque eu não aguento mais viver essa vida. E eu não ia mais pra praia, eu não ia mais pra shopping, eu não conseguia mais sair com a minha família. Não tinha vida. Eu não tinha mais vida. Minha vida era aquela ali. Mas assim, é um mundo que o diabo ele cega, porque realmente a maioria das pessoas que estão ali hoje, 85, 90% são filhos de cristãos. E são pessoas que às vezes você vai parar para conversar, tem um ensino bom. A maioria tem índole, tem famílias que às vezes nem moram na comunidade, mas ele acaba se envolvendo. Então, eu naquele momento ali eu estava cego, 100%. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu comecei ali embaixo daquela caixa d'água, comecei a orar. Falei, Deus, se tu me tirar daqui, eu vou entregar minha vida a ti. E aí eu fiquei ali, foi acho que de 6 a 12 horas embaixo daquela caixa d'água, porque eu não sabia se eles estavam me esperando pra eu descer pra me matar ou até mesmo me levar preso. E aí eu fiquei ali embaixo por horas.
E eu orando e pensando na minha mãe. E aí depois eu não comecei a escutar nada. Aí passou um mototáxi, aí eu gritei assim da laje. E aí ele falou fez assim, né? Que ia dar uma volta pra ver como é que tava. Aí ele buzinou, eu desci, enfim. Fui pra casa, entrei algumas paradas e fui pra uma outra comunidade. E uma segunda também, um testemunho, que foi onde eu vi que eu falei assim, cara, eu sou escolhido de Deus, mas só que eu tava muito preso. E eu não sabia como eu ia sair dali. Foi um dia que eu tava na boca de fumo. Aí teve uma operação há uma semana atrás. Os policiais, eles ficaram dentro de uma casa. E aí quando tava todo mundo ali, o bolinho de carne que a gente chama é como tá um grupo, né? Junto ali, reunido. Eles estouraram assim, ó, de frente. Todo mundo conseguiu correr, alguns foram baleados, alguns foram presos. E eu fiquei sentado. Eu não consegui ter reação. E aí foi onde me pegaram, começaram a me bater. Aí botaram sacola em mim. Aí deram tiro de fuzil pro alto, botaram o bico do fuzil no meu peito. E começaram a pedir, né? Pra entregar as coisas, falar onde estavam as coisas. E aí logo em seguida passou uma menina, que ela sabia onde eu morava. E ela foi e chamou minha mãe. E aí minha mãe, isso era de madrugada, minha mãe subiu à comunidade de pijama. Caramba, Felipe. E aí, na hora que ela chegou, foi num momento assim... Eu não esqueço essa cena. O cara falou, tu não vai entregar nada não? Ele pegou... Não tem aquele negócio de soco inglês? Uhum. Ele ia arrebentar o meu músculo ali. Quando ele pegou, encaixou no dedo, minha mãe chegou. Aí minha mãe chegou gritando, pelo amor de Deus, não faz isso com meu filho não, pelo amor de Deus. Aí começaram a gritar, teu filho é vagabundo, ele vai ter que morrer, tem que... Nem adianta ser preso, porque na época eu era de menor, eles ficavam gritando, se eu te levar ele agora, ele vai ser solto daqui a um mês, tem que matar mesmo, que tal, não sei o quê. E aí o comandante da operação viu minha mãe. Aí ele virou pra minha mãe e falou assim, ô senhora, a senhora é uma mulher de oração, né? Ela, moça, eu sou assim, pelo amor de Deus, não faz isso com meu filho não. Ela, olha, eu só não vou matar teu filho hoje, e só não vou levar ele preso, porque Deus tocou no meu coração que você é uma mulher de oração. E ele tem a cara do meu sobrinho. Se eu permitir meus amigos de farda matar o teu filho, eu vou carregar essa culpa pro resto da minha vida. Aí ali no momento ele me liberou, mas aí tomei uma coça mesmo na frente da minha mãe. E aí quando eu levantei assim, eles pegaram meu celular, quebraram meu celular, me deram uma banda. Aí ele virou pra minha mãe e falou assim, ó, eu tô liberando ele hoje, mas amanhã eu vou voltar. Se ele estiver aqui, eu vou matar ele. E aí eu fui... Não estava nesse dia na comunidade, eles voltaram, cercaram tudo mesmo, mas eu não estava. E fora os tipos de livramento, né? Então... Esses dois marcaram bastante. Marcaram, porque foi algo muito, muito forte, sabe? Porque eu creio que se não fosse pela minha mãe, a oração da minha mãe, e eu creio também que Deus me guardou porque Ele tem um propósito na minha vida, como Ele tem na vida de cada um, claro. Entendeu? Então, assim, hoje, acho que pra gente ser como que eu posso dizer? Hoje, pra gente, não precisa ter mídia, não precisa ser famoso, porque tem muitas pessoas que realmente se espelham na gente. E da onde eu vim hoje, muitas pessoas me olham de uma outra forma. Tipo assim, pô, ele conseguiu. Hoje eu não tô jogando em time grande, mas quando eu vou lá, o pessoal tem um carinho por mim. Porque tipo assim, caraca, o testemunho dele. O menino, pô, um tempo atrás tava andando armado. Hoje ele tá jogando bola, hoje ele tá pregando, hoje ele tá do lado... Hoje eu sento ela tá me acompanhando. Hoje eu vou em casa de jogadores que eu assistia pela televisão. E às vezes eu me pergunto, pô Deus, o porquê? Sabe? E durante a caminhada que a gente vai entendendo porque Deus me guardou. Eu fico assim, caraca, irmão, um cara que eu assistia pelo videogame, pela televisão, e hoje eu tô aqui na casa dele, a gente troca um papo, eu tenho um zap, eles me seguem. Então, tipo assim, é uma parada surreal. E eu sei que Deus tem um propósito em cima disso. Não só além do futebol. Eu creio que Deus quer me usar do futebol para ser um missionário da bola. Entendeu? Levar a palavra para jogadores, até mesmo para pessoas que gostam dessa área. Então, assim, faltando uma semana pro carnaval, eu tava na boca de fumo, o Espírito Santo me incomodou muito. E falou, vai na igreja, isso era no domingo. E você ainda estava no tráfico? Tava no tráfico. Que nenhum desses outros testemunhos foram os que você se rendeu de verdade? Não. Ainda não. Porque o diabo ele te cega. No momento ali tu vai parar, mas aí é amizade, o pessoal, pô, é assim mesmo, continua e tal. Aí eu fiquei mais por um tempo, aí faltando uma semana pro carnaval.
Deu, assim, eu senti algo muito forte. Vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. E aí eu fui na igreja. Eu fui na Assembleia de Deus, na comunidade. Aí na época eu deixei meu armamento na porta da igreja e entrei. Aí nessa que eu entrei, já tava no final do culto, a pastora tava orando. E aí o microfone dela caiu assim no chão, o Espírito Santo habitou nela e começou, né? A falar. Falou, olha, Deus te trouxe aqui. Não, aí falou assim, Senhor Deus, eu não te trouxe aqui, não foi à toa. Você não fica preocupado que a tua mãe vai sofrer, que não vai não, porque eu vou consolar o coração dela. Você tem até o carnaval pra decidir o que tu quer pra tua vida. E tu não vai morrer na mão de polícia, não. Tu vai morrer na mão dos teus amigos. Porque eles querem pegar o teu lugar. Então cuidado com quem você anda, que você acha que é teu amigo e teu irmão, que eles mesmo estão cavando a tua morte, a tua cova. Aí eu saí dali como? Eu falei assim, meu Deus. E tinha uma igreja em frente à minha casa que sempre me chamava pro retiro de carnaval, né? E aí eu cheguei, eu fiquei assustado, eu saí do culto assim, os meninos estavam me esperando na porta da igreja. Aí eu mandei a galera ir andar na minha frente assim. Eu falei, o quê? Eu vou pra casa. Aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu acho que eu vou nesse retiro de carnaval. E o pastor sempre me chamava, eu falava, não, pastor, não tem como eu ir não. Hoje eu tô vivendo uma outra vida, não tem como eu largar isso pra ir pra retiro de carnaval, ficar afastado da comunidade, porque eu tinha muita responsabilidade. Então não tinha como eu viajar. Uhum. E aí eu fui. No mesmo dia eu fui pra casa. Aí quando eu cheguei, o culto também lá da frente da minha casa tinha encerrado. Eles estavam conversando na calçada, chamei o pastor num canto, eu falei, pô, pastor, como é que eu faço pra ir nesse retiro aí que você sempre me chama e tal? Aí ele virou pra mim e falou, não, tu quer ir? Eu falei, quero, pô. Ele, tu não precisa pagar não e tal. Eu lembro até hoje, o retiro era 350. Ele, tu não precisa pagar. Eu fui, na época, eu peguei o dinheiro assim, eu falei, não, pastor, eu pago aqui. Eu fui e paguei na hora. Aí eu fiquei pensando, tá, e agora como é que eu vou dizer pros caras que eu vou pra um retiro de carnaval? Eu cheio de responsabilidade pra olhar, porque carnaval a gente ia fazer um evento muito grande na comunidade, porque carnaval, assim, baile, é onde levanta muito dinheiro. E aí a gente tava programando de levar muitos artistas, né, na semana de carnaval. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E aí eu fui, viajei, botei um menino que na época era meu fielzinho. E eu falei, cara, eu vou viajar, mas eu não falei pra ele pra onde eu ia. Eu falei, cara, eu vou dar um tempo, vou ficar uma semana. E aí fica no meu lugar aí, vai mantendo pelo WhatsApp e tal. E aí eu viajei. Aí nessa do retiro, eu não levei o meu celular, né? Eu deixei em casa, desligado e fui. E aí a gente ficou lá 5 dias. E todo dia tinha um culto à noite. E o pastor, ele fazia o apelo. E todo mundo que tava ali já era cristão, então a galera ficava me olhando. Tipo assim, pô, tu não vai não? E eu sabia que Deus queria que eu me entregasse a minha vida a Ele. Mas só que eu falei assim, Deus, fala comigo de uma forma bem clara, que eu possa sentir mesmo. Que é o Senhor, não é a pressão. Não é emoção. Porque eu sabia que se eu... Como eu posso falar? Eu falei assim, Deus, se é isso mesmo, eu não quero voltar. Eu quero voltar de uma forma diferente, pensamento diferente. E aí eu cheguei e nada. Eles faziam culto todo dia à noite. E aí no último culto à noite, o pastor não fez o apelo. Aí ele simplesmente começou a falar as informações que a gente tinha no caso no dia seguinte de manhã, embora. Aí ele tava falando, pessoal, vamos se encontrar aqui embaixo de manhã, tomar um café. A gente tem que entrar no ônibus e tal. E aí dali falaram, né? Que aí daí eu não lembro. Falaram que eu caí assim no chão e fui andando até o altar. E aí eu fui onde eu entreguei minha vida. E aí falaram que eu fui liberto, me manifestei, né? E aí eu lembro, né? Que eu levantei, me deram um copo d'água. E aí nisso me levaram, o pastor foi, conversou um pouquinho comigo. Aí eu falei, não, pastor, é isso que eu quero mesmo. A partir de hoje eu quero realmente seguir na presença de Deus. Eu quero largar isso tudo. E aí ele falou, cara, por um ato de fé, pra você voltar sem nada e toda a guerra espiritual, porque eu andava cheio de cordãozinho, né? Tinha muito cordãozinho. E aí eu tinha, acho que 84 quilos. Quase 90 quilos. Eu era bem gordinho. Quando acabar aqui depois eu vou te mostrar algumas fotos. Tu não vai nem acreditar. E aí eu fui. A gente foi no campo de futebol do Retiro. Isso era de noite. Ali fez uma fogueira e acendeu.
E aí nessa eu comecei a colocar minhas roupas, tirei os cordãozinhos, comecei a jogar na fogueira. Eu fiquei literalmente sem nada. Eu só voltei com uma camisa e um short de um menino. Menos cueca, né? Não vou usar cueca de homem usada, né? Aí, cara, é porque eu não tenho mais essa foto. É porque durante esse período eu troquei muito celular. Mas quando tiraram uma foto, tinha aquela, tipo umas serpentes assim, ó, andando assim no meio da fogueira. Sabe? Em forma de fumaça. Ali foi algo muito espiritual. Eu acredito muito. E aí, quando eu voltei dali, eu voltei muito, assim, com uma outra mente. Parece que Deus... Lembra que eu falei pra você que o diabo, ele cega? Minha mente estava de outra forma. Eu tava enxergando as coisas. A venda caiu dos teus olhos. Eu falei, cara, por que eu tava fazendo isso? Por quê? Aí eu fiquei assim, caraca. Fiquei 3 anos perdendo... Não é possível. E aí, quando eu voltei, eu falei, e agora? Pra avisar, pra comunicar. Avisar, como é que eu... Aí o pastor queria ir com a minha mãe... O pastor queria ir comigo com a minha mãe, né? Eu falei, não, mãe, não precisa ir comigo não. Se é isso que Deus tem pra mim, eu vou sozinho, pô. Aí eu peguei o mototáxi, subi na comunidade e falei, olha, vamos fazer uma reunião aqui. Os caras, pô, tu sumiu, qual foi? O que tá acontecendo aqui e tal? E aí eu cheguei e falei assim, não, cara, vamos fazer uma reunião e tal. A gente fez uma reunião ali, eu falei, olha, durante esses 5 dias eu tava no retiro de carnaval e eu quero realmente seguir no caminho de Deus, eu quero largar tudo. Aí os meninos começaram, pô, como assim? Tu conhece várias paradas, já fez várias paradas, agora quer entrar pra igreja? Eu falei, não, cara, não dá mais pra mim não, quero seguir a minha vida. Pô, e assim, eu tava perdendo todos os momentos com a minha família. Minha mãe viajava com meu irmão, eu não ia. O meu pai me chamava para alguns lugares, eu não podia ir. Porque onde eu ia, eu ficava com medo. Porque guerra de facção, né? E aí eu ficava assim, cara... não. Então eu fiquei um tempo da minha vida sem curtir um pouco. E aí... eu cheguei e aí foram e aceitaram. Aí o dono da comunidade, ele falou para mim. Ele falou, o meu vulgo era LP. Ele falou assim, LP... se é isso que você quer, cara, vai em paz. E outra, em qualquer favela que você quiser pisar pra falar no nome de Deus, você pode usar o meu nome. Mas ele falou, olha, não vai voltar não, né? É isso que você quer, meu? Eu falei, não, é isso que eu quero. Aí eu fui sumir. Aí dali eu viajei, fiquei em Cabo Frio por um tempo. E aí eu pulei um pouquinho. Quando era menor, eu jogava bola. Mas eu passei por algumas coisas, separação dos meus pais, mexeram muito comigo. Foi onde eu larguei meu estudo e o futebol. Na época eu era menor, eu tinha até algumas propostas de clubes grandes para jogar na base. E eu descartei tudo para viver aquele momento ali. E aí eu fui para Cabo Frio. Eu fiquei lá um tempo, aí veio a pandemia. E aí eu acordei de madrugada e Deus tocando no meu coração sobre o futebol. E eu gordinho, como eu te falei, eu tava quase com 90 quilos, gordinho mesmo. E aí eu falei, cara... aí eu comecei a correr. Eu corria todo dia em volta de 12 a 10 km, todo dia. Eu só comia ovo e frango. Aí eu fiquei seco, assim, em 3 meses, eu fiquei seco. Quando porque minha mãe, ela é psicóloga, ela não conseguiu férias na pandemia, ela começou a atender online. E ela teve que ficar no Rio e eu fiquei com a minha avó lá sozinho. Quando minha mãe chegou lá, minha mãe queria até me levar pra fazer exame, né? Porque ela achou que eu tava com câncer, né? Com alguma coisa, porque né? Com você AIDS. Cresceu muito rápido. Muito rápido. E aí eu comecei, aí eu liguei pro meu pai. Falei, pô, pai, acho que eu quero começar a jogar bola. Meu pai, tá maluco? Tem que estudar, tua idade já vai fazer 18 anos, 17 anos. Tem que estudar, aquele negócio é futebol. Eu falei, não, pai, eu quero que não sei o quê. E aí meu pai foi e me deixou um pouco largado, né? Mas aí quando ele começou a ver a minha dedicação, a treinar, a estar focado, a acordar cedo, a correr, fazer treino na areia, fazer trabalho com bola, aí meu pai começou a fazer uns contatozinhos, conseguiu um clube pra mim. Aí eu fui. E aí eu joguei aí eu voltei pro Rio, fiquei jogando num timezinho. Aí eu fui pra Goiânia. Aí em Goiânia eu joguei o campeonato lá pelo Atlético Ferroviário. Aí eu fui no destaque, né? A gente jogou contra a Napolina. Acho que foi a Nápoles.
o clube lá de Anápolis. A gente empatamos de 1-1 e uma assistência minha. Aí teve jornal e tal, etc. Aí tava um rapaz lá, que tava querendo levar jogador pra Portugal. E aí eu fui um dos escolhidos, né, pra ir pra Portugal. E aí eu não tinha passaporte. Na época eu tinha medo de tirar, porque eu ficava assim, mãe, tô com medo de ir na civil, dar entrada no meu passaporte e ter alguma coisa minha lá e eu acabar ficando, né? E aí surgiu essa proposta. Aí eu voltei pro Rio pra tirar meu passaporte. Aí minha mãe, filha, a gente tem que ir lá. Eu falei, mãe, eu não vou. Filha, a gente tem que ir. Eu falei, mãe, eu não vou, porque eu tô com medo de ter alguma coisa lá e eu acabar ficando lá mesmo. Porque sempre falavam, né, que quando vai tirar, assim, alguma coisa de documento, se tu tiver algo devendo assim e tal, eles te levam preso dali mesmo, né? E eu já tinha feito 18 anos. E eu fiquei com medo. Aí minha mãe atendia uma mulher que trabalhava na polícia. E ela puxou meu nome e tal. Ela falou, olha, Leandro, aqui não tá batendo nada não. Manda teu filho ir tranquilo e tal. Eu fui. Aí eu fui até Niterói pra tirar meu passaporte. Porque ela tava mais rápido, né? E aí, quando eu tirei meu passaporte, eu fiquei tão feliz. Eu falei, caraca, olha o que Deus tá fazendo na minha vida. E aí eu fui pra... Aí, tá bom. Aí eu liguei pro cara. Aí eu falei, ó, consegui o passaporte. Aí foram e mandaram pra mim, né? O contrato do time, mandaram os documentos e tal. E aí eu fui. Aí quando chegou no dia, assim, a minha mãe, como que eu posso falar? Eu não sou um menino pobre, mas assim, a minha família também não é rica. Eu sou, assim, como eu posso dizer, classe média, né? E minha mãe falou assim, filho, eu não troquei, eu não consegui, porque o euro na pandemia tava muito alto. E minha mãe falou assim, filho, e eu só ia receber quando eu chegasse lá. E aí minha mãe falou assim, filho, eu não consegui trocar. Eu viajei com 20 euros só, dentro do avião. E aí minha mãe me deu uma sacola assim da loja americana, cheia de barra de biscoito. E aí eu falei, não mãe, fica tranquila e tal. E aí quando eu comecei a fazer o check-in pra entrar na embarcação, aí a mulher falou, olha, tem certeza? Porque não tá podendo não, só tá podendo viajar pra outro país a trabalho e tal. Aí minha mãe tava cuidando de tudo, né? Minha mãe tinha separado uma parte, entregou tudo na mão da mulher. Aí a mulher analisou tudo e liberou. Aí me deu a passagem, eu passei e fui. Aí quando eu entrei no avião, é um avião diferente, ele é muito grande. E aí tava todo mundo indo pra direita. Vou dar um exemplo pra você. Era um voo tão grande e acho que só tinha 20 pessoas dentro daquele avião, de 15 pessoas. Por causa da pandemia, você tava podendo viajar pra outro país a trabalho. Na época não tinha como viajar e fazer passeio. E aí tava todo mundo indo pra direita. Aí chegou no meu lugar, eu mostrei assim pra mulher, porque foi pela Air France. A Air France, a empresa que eu fui, ela já não falava a minha língua, né? Aí eu já fiquei perdido. Aí eu entrei assim no avião, aí todo mundo indo, ela me jogou pro lado esquerdo. Aí eu não entendi nada, aí eu sentei ali, fiquei quietinho. Mas aí no banco deitava, tinha televisão, era tipo uma outra estrutura, né? Aí só tinha eu e um rapaz atrás de mim. O cara era bem, bem fortinho. E aí a gente subiu, aí começou, né? Passar o carrinho ali. Ficou passando um carrinho. E o cara atrás de mim bebendo uísque, comendo tudo que tu imaginar, assim, de coisa boa, ele tava comendo dentro daquele avião ali. E aí eu, de cantinho assim, comendo minhas barrinhas de chocolate, porque eu tava muito ansioso. Eu não parava de comer biscoito e tal. Aí as mulheres paravam assim do meu lado, me oferecia. E eu não entendia nada, eu só ficava assim, ó. Aí eu fazia assim, né? Tipo, porque eu achava que quando eu descesse no aeroporto... Iam te cobrar isso. Ia me cobrar. E eu fiquei, pô, deve ser muito caro e tal. E minha mãe não sabia. Minha mãe falou, filha, eu não sei como é que funciona. Essas viagens internacional pra viajar e tal. Falei, não mãe, fique em paz, eu vou comer o que tem. E aí o cara foi, ele tava ficou me catucando. Aí eu olhei pra trás e falei, pronto, só falta ser um cara da civil. Aí o cara olhou assim pra mim, ele, pô irmão, tô te vendo tu comendo bala aí, cara. Aí ele era brasileiro também, né? Ele era representante de uma empresa muito grande. E aí ele falou que tava viajando porque o meu voo foi do Rio pra Amsterdã, de Amsterdã eu peguei pra Porto. Aí ele falou, tô indo pra lá pra resolver um negócio de empresa e tal. Ele, cara, mas por que você não tá comendo? Tô vendo tu comendo bala de loja americana e tal. Aí eu falei pra ele falou, pô, cara, pra tu tá sentado aqui, você tá na primeira classe. Você pode comer o que você quiser.
Aí eu, pô, sério, cara? Não vai me cobrar? Ele, não, cara. Aí ele começou a rir. Não, tá falando sério? Eu falei, tô, pô. Pensei que ia me cobrar e tal. Aí ele me ensinou, que aí aperta um botãozinho. Pô, quando ele me falou isso, eu apertava o botão em 2 minutos. Aí as meninas chegavam assim, eu não sabia falar a língua, né? Eu só pegava. Me levantava assim, no carrinho e pegava. Toda hora. Então, aí pegava bolo, aí pegava aquela lasanha pronta, suco. E aí, tinha momentos assim, acho que foram, se não me engano, foram 12 ou 10 horas de viagem. Eu fiquei tocando toda hora. E tinha momento que eu apertava, elas demoravam aí. Ficava tipo assim, pô, menino toda hora tá pedindo alguma coisa. E eu não parava, né? Aí eu fui do Brasil até Amsterdã apertando o botão. Aí quando eu cheguei lá, eu peguei esses 20 euros que eu tinha, eu fui no McDonald's. Que eu ficava com ele na cabeça. Pô, não, todo mundo falava do McDonald's. Aí eu fui dentro do aeroporto. O aeroporto era enorme. E aí eu tinha que esperar, né? Por um tempo, acho que era 1 hora, pra eu embarcar pra ir pra Porto. Aí minha mãe me entrou em contato comigo. Filho, já chegou? Eu falei, mãe, cheguei, tô aqui em Amsterdã. Ela falou, você tem que trocar o horário. Pô, quando eu troquei o horário, tava faltando 15 minutos, 20 minutos. Porque a minha hora do celular tava do Brasil ainda. Eu tava perdido. Aí quando eu troquei assim no celular, eu falei, cara, falta 30 minutos. Aí eu peguei aquele lanche, pô, é diferente. E é muito barato o McDonald's lá de fora. Pô, valeu a pena aquela experiência. Aí eu fui, o aeroporto era tão grande que aí eu fiquei perdido, né? Aí tinha uma mulher lá que me ajudou e tal. Aí faltando, tipo, 5 minutos, eu fui parado, né? Porque eles tinham que carimbar meu passaporte. E aí começaram. Os caras falar a língua deles lá, eu não entendia nada. Olhei pra cara do cara assim, eu só peguei aquela pasta que minha mãe deixou comigo e entreguei na mão dele. Aí ele foi e me botou sentado numa cadeira e sumiu. Ficou papo de 20 minutos. Aí eu falei, mãe, acho que babou. Acho que eu perdi o voo. Que não sei o quê, porque o cara pegou a pasta aqui e sumiu e tal. Aí chegou uma brasileira que trabalhava nesse aeroporto. Ela foi me explicou, olha só, desculpa a demora, mas só que a gente passou pra empresa, estão te esperando lá no avião, tu vai ser liberado aqui. É porque a gente ficou muito preocupado, porque a gente estranhou o negócio de futebol por causa da pandemia, né? Os clubes estão parados, mas só que a gente ligou lá pro clube, o contrato realmente tá tudo batendo. A gente ligou pra presidenta, porque era uma presidenta, era uma mulher. A gente ligou pra ela atendeu, tá tudo direitinho, aí carimbaram o meu passaporte. Aí eu entrei. Cara, quando eu entrei, o voo era muito, muito pequenininho. Porque era uma viagem muito rápida. Curta, né? Curta pra Porto. E aí, todo mundo me olhando, tipo assim, caraca, ficou todo mundo me esperando, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, cara, eu comecei a chorar, sinceramente, porque passou um filme na minha cabeça. Eu falei, cara, 2 anos atrás, eu tava segurando uma arma. E antes de eu ir pra lá, Deus tinha falado pra mim, filho, tu não vai ficar lá por muito tempo. Eu vou te levar pra você ter um gostinho do que eu ainda vou fazer na tua vida. Que vai ter muitas coisas muito grandes que eu vou fazer na tua vida. Aí eu fui, fiquei um tempinho e voltei. E aí quando eu voltei, eu fui pro Sul. Fiquei no Sul 2 anos. E aí eu fiquei lá 1 ano jogando. Eu conheci essa princesa, essa mulher que eu amo tanto, foi no Sul. E aí voltei de férias. Aí fiquei aqui, me apresentei. Fiquei lá no Sul pra jogar a Série B do Gauchão. Que o clube que eu tava era o primeiro clube que existiu no futebol brasileiro. É o Rio Grande, de 1900. E aí eu fui pra lá, meu 2º ano, me machuquei em janeiro, na pré-temporada. Caramba. E aí eu falei, vou voltar pra casa. Aí voltei pra tratar, porque o clube não tava me dando nenhuma assistência e tal. Aí eu voltei, meu pai é fisioterapeuta, ele começou a tratar de mim, eu me recuperei muito, muito rápido. E aí eu tava quase depressão, fiquei na casa da minha tia na Anchieta. E aí, cabelo grande, já tava começando a ficar largado. Aí meu pai, assim, eu acreditava em cura, né? Mas só que eu nunca tinha vivido isso em mim, sabe? Eu vi algo assim, cura mesmo. E aí eu tava com uma fissura no quinto metatarso do pé esquerdo, que foi o mesmo pé que o Neymar na época tinha fraturado, aí ele botou pino. O meu por pouco não precisou, graças a Deus, de cirurgia. Mas o médico falou pra mim, olha, se você forçar, querer botar o pé no chão, vai precisar botar pino. Então, você tem que respeitar o momento. E aí, eu fiquei... E aí,
um dia antes, eu tinha ido fazer os exames e tal, raio-x, o meu osso não tinha calcificado ainda. O médico tinha me dado ainda 15 dias pra eu ficar de bota. Eles queriam botar gesso. Mas só que eles falaram, se tu respeitar, tu pode ficar de bota. Que aí tu tira, tu vai no banheiro, toma um banho. Precisa ficar com gesso, né? E aí eu falei, não, tá beleza. Que aí meu pai me pegou no dia seguinte, ele me levou pra igreja. Eu não queria ir. Tava com o cabelo largadão. Eu falei, pai, não quero não. Meu pai foi, me levou no barbeiro, cortei o cabelo. E ele me levou pro culto jovem da igreja. E eu sentei no último banco. Eu falei, Deus, sabe que eu não queria estar aqui, eu queria estar em casa. E aí, acabou o culto. Sabe quando você vai pro culto e parece que nada é pra você, a palavra, o louvor, nada. Eu fiquei assim, Deus, para que eu vim pra cá? E aí chegou um menino assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele me cautucou assim, eu olhei pra trás dele, pô, irmão, posso orar por você? Aí eu falei, pode, mas ele, cara, eu só posso orar por você se você tiver fé. Porque Deus quer que eu ore pelo teu pé. E Ele quer te curar, mas eu só vou orar se você realmente tiver fé. Eu falei, cara, eu tenho fé e tal. Aí o menino falou com aquilo ali com tanta certeza. E eu senti o Espírito Santo, que eu agarrei aquilo ali de uma maneira muito forte. Eu falei, não, cara, eu tenho fé sim. Ele, então beleza, vamos na sala de oração. E aí a gente foi na sala de oração. E aí ele tirou minha bota assim, eu sentei. Tinha duas meninas, uma orando pela outra, na sala de oração. Eu sentei. E aí o menino falou assim, cara, eu vou orar pela tua perna. E aí eu vou te ajudar a você dar 10 passos. E depois você vai andar sozinho. Mas você tem fé? Eu falei, cara, eu tenho sim. Aí ele tirou minha bota. Aí ele falou, cara, onde que é a tua lesão? Aí ele foi, pegou assim e botou a mão pelo meu quinto metataço e começou a orar. Aí eu comecei a sentir, a queimar assim, de uma forma, parecia que tava pegando fogo a minha perna. E aí ele acabou a oração, ele falou, cara, fica em pé. Mas você tem fé? Eu falei, não, cara, eu tenho fé, já fui curado e tal. Eu levantei, nessa que ele me ajudou, eu fui... Aí ele foi me ajudando, eu dei 1, 2, 3, acho que até 5, foi nem 10. De 5 passos, ele falou, cara, pode andar agora sozinho. Aí eu comecei a andar, comecei a pular. Aí o Espírito Santo habitou em mim, eu comecei a gritar e tal. Comecei a agradecer a Deus. Não tava sentindo nada. E um dia antes, eu tinha um raio-x, meu osso não tava calcificado ainda. Tava aberto, tinha um espaço ainda, sabe? Ele tava assim, ó. Ele não tinha encaixado, né? Colado. E aí eu fiquei assim, meu Deus. E aí minha perna, como a gente fica com a perna muito parada, a perna fica fina, né? E a outra fica normal. Aí ele falou, cara, senta aí que eu vou orar pro teu músculo, tua circulação voltar ao normal. E aí ele esticou a minha perna, começou a orar. Aí eu comecei a sentir minha perna assim, ó, ficar tipo que pulsando assim, ó. Aí eu comecei a olhar assim, minha perna tava uma colada com a outra. Essa minha perna esquerda tava muito fina e a direita normal. Começou a crescer assim, meu músculo, sabe, voltar ao normal. Aí quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, mano. E no Deus culto, eu fui de muleta. E de bota eu não podia. Eu tava usando bota, mas eu não podia botar o pé no chão. Eu tava pulando de muleta e tal. Eu saí sem muleta, sem bota e andando. Caramba, Deus é bom, hein? E aí meu pai chegou na igreja pra me buscar e ficou perguntando, cadê meu filho, que não sei o quê. Aí o pessoal, acho que teu filho tá na sala de oração. Quando meu pai chegou pra me buscar, ele me viu andando, ele não entendeu nada. Aí ele ficou assim na porta. Aí ele falou, filho, eu falei, pai, eu fui curado. E aí eu liguei pro presidente pra avisar ele. E ele, ué, como assim? Tu já tá disponível pra voltar? Eu falei, já fui. Eu falei, pô, eu fui curado, que não sei, nem acreditaram, né? E aí eu fui e voltei. Aí antes de eu voltar, fui numa igreja. Aí a pastora foi e virou pra mim, olha, lá eu não queria ir. Eu falei, pai, eu não vou voltar pra lá não, porque lá tô passando algumas coisas que eu não quero passar, essas dificuldades e tal. Aí meu pai falou, filho, você que sabe, mas se fosse você iria pra jogar e tal, pegar rodagem. Aí a pastora foi e virou pra mim assim, falou, olha, é lá que tu vai conhecer a varoa que Deus separou pra tu. Caraca, falou tudo. Falou, e assim, eu nem conhecia ela nesse período. E aí eu fui, mas eu tinha me esquecido disso. Foi sem pretensões. Aí eu fui, eu recebi aquela benção ali que a pastora tinha falado pra mim, o Espírito Santo, e eu fui. E aí nessa que eu tava lá, aí eu conheci um rapaz, aí eu tava indo num ministério, e ela já tava em outro, a gente não se conhecia literalmente. E aí esse rapaz que tava nesse ministério,
rolou uns probleminha lá, e ele foi pro ministério, que era o dela, da Alagoinha, né, amor? Da Lagoinha. E aí ele chegou aí em 2 cultos, ele, pô, culto lá é maneiro e tal, vamos. Eu falei, vamos. Aí ela tava nesse dia, ela tava na recepção do café, porque no sul é muito frio. Então lá é muito normal você chegar nas igrejas, em alguns lugares, ter uma mesinha com café, um biscoitinho, né, normal. Aí ela, na hora que eu fui lá pegar o café, que tava muito frio nesse dia, e eu era carioca, eu não tinha roupa de frio, então eu tava lá de bermuda, de calça. Tipo assim, não tinha aqueles casacos de frio mesmo, né? E aí eu falei, vou tomar esse cafezinho e tal. Aí eu cheguei assim, eu falei assim, moça, me dá licença, tudo bem? Pô, posso tomar um café? Ela, pode ficar à vontade. E ela tava com o sobrinho dela, né? Que é o Pedro. Eu falei, nossa, que mulher linda. Aí eu fiquei assim, nossa, que brilho diferente e tal. Aí eu fiquei colando na minha cabeça, mas eu falei, pô, vou tirar o olho, que eu acho que ela é casada, ela tem até filho. Porque eu pensei que o sobrinho dela fosse filho dela, né? E ela nem me deu muito mole assim. Diz ela que não lembra. Mas eu acho que ela... Lembra, né? Lembra. É. Entendeu? E aí eu fui pro clube, né? Aí eu orei assim e falei assim, Deus, eu nunca senti o que eu senti por essa menina. Eu olhei ela assim, um brilho assim, literalmente diferente, sabe? E eu senti algo assim, uma parada tão boa. E aí eu comecei a orar, falei assim, Deus, se é isso mesmo, me dá uma oportunidade, né? Tente conversar e tal. E aí eu comecei, mas eu não tava indo na igreja por ela. Foi só um... Mas eu tava indo, eu realmente gostei, na época eu comecei a fazer muitas amizades lá na igreja. Os líderes lá eram umas pessoas muito boas também. E aí começamos aí eu fui numa célula, que ela foi também. Aí eu tava sentado no banquinho, ela falou assim, ela falou assim, nossa, porque eu tava sentado tão baixo que meus pés estavam muito pro alto. Ela falou, nossa, tu é grandão, né? Eu falei, ela quer assunto. Aí eu fiquei todo bobo, né? Eu falei, ela quer resenha. Aí eu fiquei com na cabeça e tal. Aí um dia eu me arrumei, botei uma roupa social, falei, pô, vou pro culto, né? Vou ver se eu chamo a atenção Arrumadinha, dela. bonitinho, social, a cara dela. E ela não foi. Tô rindo com respeito. Pô, fiquei chateada nesse dia. Eu ficava com a mesma roupa até ela aparecer na igreja. Aí eu fiquei chateada, eu falei, meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem. Eu falei assim, poxa... Tu tinha o zap dela já? Não, a gente conversava pelo Instagram. Ah, tá. Pelo menos tinha um Insta. Aí Aqui. eu virei pra ela e falei assim, poxa, senti a tua falta, tá tudo bem e tal. Ela, não consegui ir. Aí eu falei, beleza. Aí morreu. Aí eu acho que chegou no outro final de semana, eu não fui na igreja, porque eu tava quase com pneumonia, que lá é muito frio, pegou um resfriado muito brabo. Carioca no sul, filho. Pô, esquece. Aí eu fiquei de cama. Aí eu não fui no culto, ela foi mandando mensagem. Ela, pô, senti a tua falta, por que você não veio? Aí dali a gente começou. Aí eu acho que eu pedi o zap dela, depois a gente começou a trocar muito papo pelo WhatsApp. Mas até ali era só amizade, né? Não tinha nada além daquilo de amizade. Aí eu fui e falei, pô, vamos sair pra conversar e tal. Aí diz ela que chegou a mãe dela falou pra mim que ela chegou assim, mãe, isso é um encontro? Ou é só em amizade? Aí a mãe dela, filho, acho que é um encontro. Aí ela, não, mãe, eu acho que é só amizade e tal. E aí ela queria chamar uma amiga dela pra ir também. Aí eu ficava botando desculpa, não, pô, leva tua amiga não, vai só você e tal, pra gente conversar. Aí a amiga dela falava, pô, Camilo, acho que é encontro e tal. E ela criou na cabeça que não fosse, né? E aí a gente sentou, a gente foi no japonês, eu nem gostava de japonês. Tomei uma facada, eu falei, vamos nesse japonês aí, que ela falou que queria comer coisa japonesa, né? Aí eu falei, vamos e tal, nem comi direito. Mas, filho, fez a mantendo postura ali. Aí a gente começou a conversar, fui bem direto. O que tu falou, Felipe? Eu já fui bem direto. Aí, porque, tipo assim, a gente nunca tinha saído, a gente nunca tinha conversado sozinho. Só um dia que depois do culto, a gente conversou bem rápido ali, ela contou um testemunho da família dela, que bateu com o meu. Aí ela chorou ali um pouquinho e tal, e foi só isso. A gente não teve aquela oportunidade de trocar. Aí ela sentou, e aí começamos a conversar, e aí, como é que foi teu dia e tal. Eu já fui. Eu falei, olha, chamei pra jantar, porque realmente eu tô orando por você, eu senti algo diferente. E aí eu até falei de casamento. E ela ficou assim, meio que assustada, ela, calma, cara, que não sei o quê. Aí na hora ela falou que me achou muito assim, como eu posso dizer?
emocional. Choro emocionado? Emocionada. Direto. Muito direto. E aí ela chegou, ela ficou assustada. Ela ficou assim, parecia que eu tinha botado ela na parede. Ela ficou meio que sem graça depois, aí o clima ficou meio tenso, né? Ela, poxa, a gente nem se conhece e tal, vamos seguir na amizade. Mas eu criei aquilo na cabeça, eu falei, não quero ser amiga dela. Tá certo, filho. Eu Já falei, botou na cabeça. eu coloquei na cabeça, falei, não quero ser amiga dela, eu tenho que ser bem direto. Porque, como que eu posso dizer? Ela tem uma idade meio que avançada que a minha. E eu falei, não, tem que passar pra ela o que realmente eu quero. Eu não posso chegar como amigo, aí depois ela começa a... Porque tem isso, né? Aí começa a chamar de amigo, aí quando vai ver, a pessoa confunde, aí quando vai ver, não vai dar em nada, aí tu perde uma amizade. Aí eu falei, o quê? Não, você fui bem direto. Aí dali eu fui bem direto, aí dali a gente começou a orar, a conversar. Ela virou pra mim e falou assim, eu só vou te beijar quando eu tiver certeza que você é o homem que eu vou casar. Falei, Tá certa, pô, mulher de Deus. Eu falei, era mulher de Deus, mas eu fiquei na cabeça, pô, ela tá me enganando. E a gente saía, era quase todo final de semana. Falei, ela tá me enrolando. E a gente saía e nada. A gente ficou, acho que, uns 3 meses nessa aí de sair. Não, eu passei por isso também, quando na época que eu era da igreja, eu fiz isso com o garoto também. Então, aí se beijar por 3 meses de oração, e deu certo. Então até hoje juntos. Não. Não, na época deu certo, né? Pra época deu certo, o Wellington. Eu mencionando o nome, mas na época deu certo, 3 meses. Chamada corte na época. Corte, né? A gente não fez corte não, né? E aí, a gente sempre saía com o pessoal da igreja. E a gente saía às vezes, nem sozinha, ela sempre levava essa amiga dela. E aí, eu ficava assim, pô, ela não me dá um beijo. Aí os moleques do clube falavam, essa garota tá te enrolando, que não sei o quê. Eu falava assim, caraca, irmão. Mas aí, olha que loucura. Eu vou entrar aqui num assunto muito sério, pra vocês verem que até dentro da igreja a gente tem que ter muito cuidado. Tinha um líder que estava interessado nela. E aí ele sabia que que eu tava orando com ela e tal. Ele chegou pra mim, me levou no clube. Depois do culto, ele falou assim, eu quero conversar contigo. Eu falei, não, pode falar. E tal. Ele, pô, cara, a Camila, você tem que abrir o olho. Porque todo menino que vai lá, ela dá em cima, que não sei o quê, que não blá blá blá. Ela dá, gente 7-1, né? Ela já deu em cima de mim, que ela fica mexendo no meu... Porque lá o pessoal usa muito cachecol, né? Ela fica mexendo no meu cachecol. Tem ela e essa amiga que ela sempre saía. Não vou citar o nome. Aí ela chegava, e ele chegou e falou que as duas ficam pedindo carona, que não sei o que, ficam uma jogando pra outra. Aí eu fiquei com isso na cabeça e falava assim, pô, Deus, até, pô, a menina é totalmente diferente e tal. E ele falando aquilo ali, eu cheguei no alojamento, porque eu não morava, eu morava no alojamento, dentro do clube. Eu fiquei mal, mano. Eu fiquei muito confuso. Eu falei, quer saber? Vou bloquear ela, não vou deixar minha expectativa aumentar, não. Meu sentimento. E aí, falei, quer saber? Vou agir na transparência com ela. Mas eu falei, cara, como é que eu vou chegar pra ela e falar que o líder de jovens tá falando isso dela? E aí eu fiquei meio que assim, né? Aí eu fui e agi na transparência com ela. E ela foi, conversou com ele. Aí ele foi e realmente falou. Não na minha frente. Falou pra ela, que eu tava interessado em você. Que não sei o quê. E eu fiquei assim, cara. E ela só foi me contar isso há pouco tempo. Porque ela sabe que você me contaria na época lá. Eu ia tirar uma satisfação com ele. Porque é uma coisa muito séria. Muito séria, é verdade. Porra, eu fiquei assim... Eu fiquei, meu Deus, cara, como é isso? O cara cuida de jovem na igreja. Mas assim, não é questão da religião. Eu acho que em qualquer lugar, né? Verdade, eu falei isso hoje num outro episódio, que é o homem que estraga a religião. Não é a religião, é verdade. E as pessoas põem culpa em Deus, não é Deus. Não, é o Deus homem. tem nada com isso, é verdade. Entendeu? E aí ele quis se aproveitar dessa situação. Enfim. Hoje agora a gente tá casado. Caramba, aí glória a Deus. Aí, Camila, ele conseguiu, né? Esperou, orou, conseguiu. E eu sei que acho que aquele jantar que foi bem objetivo, acho que foi muito importante. Foi, né? Entendeu? Não foi o que eu tinha te falado, que a gente vai casar e tal. Eu tinha falado até de filho. Ela ficou assim, meu Deus, que esse menino maluco. É porque tu não acredita em signo, né? Que vai falar qual é o teu signo. Eu nem sei. Então, não é bom não, porque dizem que canceriano é assim. Acho que não é não. Assim. Se eu falar a minha data de aniversário, tu vai saber dizer? Não sei não, mas eu descubro, fala aí. O meu é dezembro. Escorpião, eu acho. O que significa escorpião? Sagitário. Não sei dizer. Não sei não. Não sei não.
Não sei não, mas não sei dizer se sagitariano é assim pra frente, não. Mas tá bom, Deus preparou tudo. Eu digo que para tudo tem um propósito de Deus. Eu creio muito em Deus, nos mistérios de Deus. Tô afastada da igreja, mas Deus sempre é e vai ser a base da minha vida. E eu fico muito feliz por ver que ainda tem jovens que são apaixonados pela instituição família, porque você é novo, ela também é nova. Hoje em dia, ver pessoas que queiram viver uma família, viver um casamento é muito raro. As pessoas estão muito acostumadas com a famosa vida rasa, né? E a vida rasa é passageira, né, Felipe? Que bom que Deus te encontrou. Amém. Você encontrou a Camila te encontrou e Deus fez isso na vida de vocês. E antes da gente concluir, eu vou deixar você se despedir do seu público, se você puder dar um conselho para a juventude, para a galera que você influencia, fica à vontade. O conselho que eu posso dar é nunca deixar de acreditar, né? Porque hoje que eu tô vivendo, essa oportunidade que Deus tá me dando, de estar do lado de pessoas que, às vezes, até esses dias, a gente foi num jogo, o cara que me deu ingresso para no jogo é o capitão do time. Caramba, que bacana. E tu vê que a galera quer tirar foto, a galera quer chegar perto, e eu fico assim, amor, a gente tem o privilégio de estar do lado de uma pessoa, que milhões de pessoas querem tirar uma foto. E eu fico assim, cara, é só Deus. Só Deus. Os pessoal até brinca, pô, favela venceu e tal. Porque, tipo assim, é uma coisa surreal. Que milhões de pessoas queriam ter esse privilégio. E às vezes até eu me pergunto. E no caso, eu vou ser bem breve, até por causa do horário. A Parada do Sul, que eu ajudei, foi nesse sentido. No dia que aconteceu, eu acordei de madrugada chorando. Eu falei, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro, pai. Como é que eu faço para ajudar? E aí eu falei assim, Deus, mas eu conheço tanto jogador. Mas como é que eu vou falar pra eles ajudar? Aí eu acordei com aquilo ali dentro do meu coração ardendo. E aí eu peguei o WhatsApp, que a gente tem um grupo, comecei a mandar mensagem. Pô, galera, vamos se unir, vamos começar a ajudar. Aí começamos. Aí dali começou. Eu comecei a pedir doação nesse mesmo dia. Mas minha conta bancária bateu quase 20 mil reais. A gente foi no mercado, compramos tudo de fralda. A gente começou a comprar água. A gente comprou um caminhão fechado de água. Acho que foi de 12 toneladas de água. Foi 12, né? Um caminhão fechado. E começou o avião. Aí eles começaram a tirar dinheiro do bolso, pagar jatinho para levar alimento pro sul, porque não tava conseguindo chegar caminhão naquela época. E aí começaram, né? E dali eu comecei a me envolver cada vez mais, né? Na Parada do Sul. Então, assim, um conselho que eu vou deixar pra juventude, cara, é nunca deixar de acreditar no seu sonho. Eu acho que também acreditar, cara, naquilo que vocês buscam, não sei a religião das pessoas que vão estar assistindo isso, mas eu creio e eu tenho a maior certeza que Deus, Ele ama cada um de vocês e Ele tem um propósito, como Ele tem na minha vida, na vida de vocês, e que vocês sempre possam estar com a mente aberta, disposto, e quando puder, faz uma oração, para pensar e veja o quanto Deus já livrou vocês de tantas coisas, e acredite naquele teu sonho e vai em frente que vocês vão conseguir. E eu estou muito feliz de mais uma vez estar participando de um programa desse podcast. Foi uma honra mesmo estar aqui com vocês. É muito bom. E vão para cima, né? Vão pra cima, não pode parar. Felipe. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Parabéns pela experiência, pela história de vida, pelo testemunho. Que Deus continue te abençoando seu casamento. Amém. Seus sonhos, seus projetos. Eu tenho certeza que você ainda vai voar muito mais alto. Amém. Espero que você volte no Delas Cast para contar mais vitórias, mais testemunhos. Eu vou voltar aqui, mas vou voltar aqui com um grande troféu. Eu acredito. Tá. Eu quero esse corte em produção. Eu acredito que, de fato, você vai voltar aqui com um grande troféu. E só desejo melhores coisas para você, para Camila, e que Deus continue a te usar nos quatro cantos da terra. Em nome de Jesus. Jesus. É isso. Muito obrigada, tá? Tá. Obrigadão, hein? Obrigada, gente. Muito obrigada por terem nos assistido até agora. Assim nós encerramos mais um episódio do Delas Cast. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigado aos nossos parceiros e patrocinadores que fazem o Delas Cast acontecer. Meu muito obrigada a vocês. Assim como a história do Felipe inspirou a vida de vocês. Que vocês venham pensar, refletir, que sempre tem uma nova história, um novo amanhã, uma página em branco para vocês reescreverem uma história do zero. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.